Um outro conceito importante para o desenvolvimento dos balanços de massa é a estequiometria das reações químicas. Essa estequiometria se refere às proporções em que os diversos elementos e compostos participam das reações. Por exemplo, aqui temos carbono mais meio de O2 dando CO. A interpretação para essa equação é 1 mol de carbono reage com meio mol de oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de CO. É interessante observar que as proporções aqui já estão especificadas em termos de mols e não em termos de massa. Então, a interpretação aqui é sempre feita em termos de proporções de mols ou de átomos ou moléculas. Um outro exemplo de reação é apresentado aqui. É a decomposição da hematita Fe2O3, formando 2 mols de ferro e 3 mols de O2. Mais uma vez, as proporções especificadas em termos dos números de mols. Neste exemplo, é solicitado que seja calculado o volume de oxigênio O2 gasoso necessário para oxidar 1 kg dos seguintes elementos: carbono formando CO, carbono formando CO2, silício formando sílica, ferro formando FeO, manganês formando MnO e fósforo formando P2O5. É também pedido que as respostas sejam fornecidas em normal metro cúbico. O primeiro caso será resolvido a seguir, os demais serão propostos como exercícios para que quem estiver acompanhando o curso resolva e depois compare com as respostas apresentadas. Determinando então o volume de oxigênio O2 necessário para oxidar 1 kg de carbono formando CO. O primeiro passo neste cálculo é determinar o número de mols de carbono contido em 1 kg desse elemento. Isso é calculado tomando a massa em quilograma, multiplicando por 10 a 3 para transformá-la em grama e dividindo pelo peso atômico do carbono, que é 12,01. O resultado deste cálculo é 83,26. Aqui foram colocadas 3 opções para as respostas, indicando na primeira que o N de O2 é metade do N de carbono, N de O2 igual ao número de mols de carbono e N de O2 2 vezes o número de mols de carbono. Qual é a opção que vocês escolheriam como resposta? Basta ler a equação para vermos que para cada mol de carbono são consumidos meio mol de O2. Então, a proporção é 1 de carbono para meio de oxigênio. Consequentemente, a opção como resposta é número de mols de oxigênio corresponde a meio do número de mols de carbono. Consequentemente, esse valor será 83,26 dividido por 2. Fazendo então um cálculo, determinamos que o número de mols de O2 equivale a meio do número de mols de carbono. O valor obtido é 41,63. Sabemos de capítulos de vídeos anteriores que cada mol de gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão ocupam 22,4 normal litro. Então, o volume de oxigênio correspondente é obtido fazendo o produto do número de mols de O2 pelo volume que cada mol de O2 ocupa nas condições normais. O resultado é 932,56 normal litro, o que equivale a 0,93 metros cúbicos. As demais questões seriam determinar os números ou os volumes de oxigênio necessários para oxidar 1 kg dos demais elementos, que estão listados aqui. Sugiro que neste momento seja pausado o vídeo, que vocês resolvam esse exemplo e que depois comparem com as respostas que vão ser apresentadas agora a seguir. Então, no caso do carbono formando CO2, o número de mols de O2 equivale ao número de mols de carbono. De silício, a proporção é semelhante, o número de mols de O2 equivale ao número de mols de silício. No caso de ferro, sendo oxidado a FeO, o número de mols de O2 equivale a metade do número de mols de ferro, que é a mesma proporção no caso da oxidação do manganês. E, finalmente, no caso do fósforo, a oxidação de cada mol de fósforo está associada a uma proporção de 5/4 mols de oxigênio. E aí o resultado são esses números de mols com os correspondentes volumes expressos em normais metros cúbicos.